Ok, muito boa noite. Começando mais uma edição do programa Esporte, programa ao vivo e diário aqui no estúdio da Premier TV, sempre atualizando, comentando os assuntos do nosso futebol, do nosso esporte em geral. Toda terça-feira, eu e o Flávio Souza, meu comentarista convidado, a gente recebe alguém ligado ao futebol amador ou ao esporte alternativo. É a nossa proposta do programa, toda semana. E hoje o convidado é um grande amigo meu, não é meu parente, Sandro Machado. Sandro Machado, que eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar na Rádio Mais Alegria, grande plantonista. Fizemos grandes jornadas do futebol amador, Palhoça, Biguaçu, Florianópolis, enfim, toda a nossa região estadual. E hoje está envolvido no futebol de areia e também, claro, no futebol amador. Lá do meu lado esquerdo, sempre na esquerda, meu querido Flávio Souza, o Rato, que toda semana está aqui e faz parte desse projeto, abrir espaço para outros esportes. Boa noite, Flávio. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Fábio. É um prazer novamente estar aqui, recebendo o nosso amigo Sandro Machado, um amigo que a gente conheceu no futebol amador, que como nós traz essa bandeira, A gente gosta de futebol profissional, mas o futebol amador é um pouco carente, então é sempre bom prestigiar essas pessoas que ainda levam no sangue e na alma todo esse trabalho com o futebol amador, e em especial o Sandro, que faz um trabalho também bacana com o beach soccer, que é o nosso futebol de areia. Sandro, obrigado pela tua presença, uma grande honra para a gente, para mim também, que fui teu parceiro, grandes jornadas, com o inesquecível nosso companheiro falecido, Américo Vargas, e é muito legal tê-lo aqui. Bom, Fábio, eu agradeço o convite, prazer em revê-lo, Valeu, prazer é meu. Para falar aí de futebol amador, que a gente trabalhou junto. O Flávio, que vamos voltar naquele campeão amador. Ele fala, não fala isso, pelo amor de Deus, ele está proibido. Pelo Palmeiras em 2006. Está proibido falar isso. E boa noite aí para os amigos do Mais Esporte. Tá certo. O Flávio incomodou um bocado a gente. O Flávio, quando foi campeão pelo Palmeiras, que o Flávio foi treinador aqui em São José, e como a gente acompanhava o programa, então a gente tinha um prazer muito grande. Aliás, outro jogador que a gente acompanhou muito, eu no futebol profissional, mas também no futebol amador, que é o Sandro Ventura, estará amanhã aqui. A gente gravou um programa muito legal, contando toda a sua carreira no futebol profissional e amador. Campeão pelo Paysandu. Exato. Tricampeão pelo Paysandu lá na Tricampeão Palhoça. pelo Paysandu da Palhoça. E depois foi campeão pelo Canto do Rio, E teve depois no Ajax. Depois jogou no Ajax, no Canto do Rio. Estadual de Amadores pelo Ajax. O Ajax foi derrotado pelo Gigantinho, se eu não me engano, em 2005. Que foi a final, foi ali no estádio Aldo Silva, no Saco dos Limões. Jogava o Sandro Ventura e o Jacaré, o Hermisson. José Leopoldo. Inclusive, eles se credenciaram ao disputar o estadual, eliminando o Palmeiras. A gente perdeu na semifinal para o Ajax com o gol do Jacaré lá no nosso estádio. Aí, inclusive, o Sandro falou, que ele teve esse prazer, quando ele encerrou no futebol profissional, ele foi para o futebol amador, onde ele pôde rever grandes amigos. Então, ele jogou com o Jacaré, com o Rafael Cadorini. Eu estou aqui eu vou cometer injustiça, mas tem grandes jogadores, o Diego, zagueiro, o Cláudio Paraná, que foi lateral esquerdo. Bom, vários, O Norton. Não, aí tem vários, o Perivaldo, Fábio, o Claon. Me permite só que vocês comentaram do Damir. Falar em Perivaldo, jogou no Eldorado também, o Sandro Ventura, junto com o Perivaldo. Jogou também. Que o treinador era o nosso... O Hulk? Não, o treinador era o... Do supermercado ali, da Fazenda do Max. Nádio. O Nádio Rachadel, é isso, é verdade. O Luxemburgo do futebol amador. Então, Fábio, só me permite um comentário que você falou do nosso querido falecido Américo Vargas, e vocês fazem parte da equipe, e tu sabes como é que é o futebol amador, O amador falta 5 minutos para começar o jogo, tem jogador chegando no vestiário. Exato. E o Américo começava, A escalação, preciso botar na TV a escalação, assim, pô, Américo, mas ainda não tem, tá faltando. É que vocês ficam fazendo onda, mas não era que eu não tinha jogador ainda para colocar em campo. O Américo ficava me cobrando a escalação, cara, saudade do Américo. Não, foi muito estranho, gente? Eu trabalhei, fiz a cobertura toda da Copa Interligas agora, no primeiro semestre, agora onde o BAC foi campeão, e foi muito estranho trabalhar, estar no estádio e não ter a presença do Américo ali, Ainda mais, E o troféu esse ano foi em homenagem ao Américo. Sim. Foi muito estranho, muito... Deixou uma lacuna, Eu até quero ver se acha essa foto. Estou aqui até olhando aqui no teu Facebook, deve ter aqui essa foto. Sim. Da equipe? A entrega do troféu, a esposa do Américo Vargas aqui. Nós vamos procurar, vamos fazer um programa Luciana. Aqui. Foi muito legal, de fato, foi muito legal. Quer dizer, legal não é o que a gente queria, obviamente.
mas o fato de ter reconhecido o Américo Vargas, ter dado um troféu para ele, em nome dele, a sua esposa entregando na final da Interligas, foi algo realmente muito emocionante para quem conviveu. Porque o Américo Vargas, aqui o programa é livre, a gente vai falando, era uma pessoa extremamente dedicada ao futebol amador. Ele sempre dizia assim para mim, porque eu comecei um pouco tarde no rádio jornalismo, e eu comecei no futebol amador. E o falecido também, Evaldo Luiz, sempre dizia assim, Fábio, tu vai para o futebol profissional logo. Tá? Ele sempre falava isso para mim, tu vai ser um repórter do futebol profissional muito logo. Eu dizia assim, mas eu não quero isso, não era meu. Eu queria estar no amador, eu gostava daquele ambiente. Mas ele disse, mas tu vai. E quando eu passei para o futebol amador e para uma rádio de ponta, do profissional, eu não tive dificuldade nenhuma em trabalhar. E vou dizer isso para vocês, claro que um pouco pode ser um talento que a gente traz de berço, mas é porque o Américo Vargas tinha um lema, por isso que ele cobrava de ti a escalação, e o Sandro vai lembrar, futebol amador tratado com profissionalismo. Exatamente. A nossa jornada... Essa era o chavão dele. Era o chavão dele. A nossa jornada podia ser o jogo da terceira divisão do campeonato, sei lá, da Palhoça, qualquer lugar. Poderia ser um campeonato não federado. Podia ser fez muito qualquer também. jogo. Eu lembro que nós fizemos um sub-14, nós fizemos um sub-12. Os meninos que bateu o pênalti tinham um calção maior do que a perna, aqui no campo da Ponte Maruim. E a dedicação que ele tinha. Só que a cobrança... Numa final, o esforço que ele fazia para a gente conseguir um espaço na televisão, para que essa final fosse, que o esporte amador, o futebol amador, provavelmente, tivesse esse espaço, esse programa que ele teve, que também chamava-se Mais Esporte. Exatamente. Começou na SBT. Programa, o nome Mais Esporte era do Américo, ele passou para mim esse nome, a gente sempre conversava, trocava ideias, mas assim, independente do jogo, ele cobrava profissionalismo do repórter, do comentarista, do plantão, tinha que ter, era um padrão. E esse padrão, quando eu levei para a rádio, quando eu fui para as outras rádios, e hoje eu estou na Regional FM, lá como comentarista, eu acabei não tendo dificuldade, porque simplesmente eu fiz aquilo que eu pratiquei. Então, podia ser qualquer jogo, para mim era uma final de Copa do Mundo. Eu podia estar entrevistando Flávio Souza como técnico, o Flávio sabe disso, como se eu estivesse entrevistando o Felipão, como se eu estivesse entrevistando o maior treinador do mundo. Para mim não fazia diferença nenhuma. Então era esse respeito que a gente tinha e que a gente traz até hoje. Né? Até hoje as pessoas vêm conversar com a gente. Aquela equipe de vocês era uma equipe fantástica. O futebol amador é legal, né? Eu tive a oportunidade agora, porque antes a gente trabalhava no estúdio, não tinha aquele contato com os atletas, com o dirigente, com o técnico. E agora, exato, durante a Interligas, eu visitei os estádios. Tem estádio que eu sabia o nome, sabia quando foi fundado, mas nunca tinha ido. Né? Tipo, até estranho, tipo o estádio do BAC, o estádio da Caixa Zeno da Silva. Eu nunca tinha ido lá no estádio. Mas fizesse vários jogos. Né? Então, conhecer o estádio, lá bater um papo com o Marcinho, que era o técnico, rever o Marcinho, que também... teve muito contato também com o Américo, né? Várias brigas com o Américo durante as transmissões. Claro. Né? Eu vou pedir para o Alexandre, se o Alexandre puder focar aqui numa foto, Alexandre, pode ser naquela câmera, eu agradeceria Inclusive muito. A Liga de Florianópolis, esse ano também, a primeira divisão estará homenageando o Américo também, né? Será o nome do troféu. Vai ser também. Nós recebemos aqui o... Então, se puder pegar essa foto Dequinha, aqui, o porque assim, até é bom colocar em evidência tá lá, que esse espaço... Ô Flávio, só para nós fazer o registro lá, Fábio ali, né? O time lá do Avante, né? Do Avante, né? Isso, ali. Esse recebendo o troféu, a esposa do falecido Américo Vargas, a Luciana, e claro, o Júnior Moresco, que é o diretor de futebol não profissional. Então, foi um momento realmente emocionante quando eu vi essas fotos. Eu confesso para vocês que eu me emocionei muito e é muito legal. Porque é aquela história, né? É um reconhecimento de um trabalho que foi feito. Fábio, a gente tem esse espaço, Sandro, as portas aqui estão abertas, você fica quando quiser para falar de futebol amador e a gente vai poder, até de repente, numa parceria, uma forma, para poder resgatar esse espaço que está um pouco perdido. Hoje temos um colunista só, que eu vou convidá-lo para vir aqui também, que é o Michael, que fala... Grande amigo, que fala de futebol amador. Mas com o seu convite, que a gente gostaria de saber, o futebol amador, a gente sabe de todas as dificuldades, tal, por mais que às vezes os presidentes das ligas, eles até tentam, às vezes, para não criar nenhum tipo de mal-estar com a Federação Catarinense, sempre está mais ou menos, está bom, tal. Agora, sim, existem aqueles lutadores que tentam plantar a sementinha, regar, e daí nascer algo maior. Eu sei que vocês fazem isso lá com o Beach Soccer, e eu queria que tu falasse para a gente, Sandro,
como que está o beach soccer, se essa sementinha já brotou, já é uma arvorezinha, como é que está e qual é a programação, o que nós já estamos fazendo de beach soccer em Santa Catarina. Eu sei que teve uma equipe catarinense que participou de um campeonato, até foi bem, dentro das suas condições. Que tu falasse um pouquinho dessa história e das projeções. O futebol de areia no estado existe há muito tempo, né? Tem vários campeonatos em Balneário Camboriú, em Itapema, Barra Velha, Rincão, né? Só que são competições que não utilizam as regras do beach soccer, né? E são competições que o atleta joga, a equipe é campeã, mas não leva nada, né? Então, com a fundação da federação em 2010, a gente tem apenas 3 anos de fundação, né? Mas a gente já realizou aí 2 campeonatos estaduais, o Avaí foi campeão, outro o Joinville foi campeão, né? Vale lembrar que o Joinville não é o Joinville que é o da equipe de futebol de campo, né? É uma equipe cidade de Joinville. Da cidade de Joinville, que tem o apoio da Prefeitura Municipal, né? A gente já conversou com a equipe, com os diretores do Joinville, para realmente eles entrarem também no futebol de areia, que é o que vem acontecendo no país, né? Tem aí Flamengo, Vasco, Botafogo, Santa Cruz, Sport Recife, em São Paulo tem o Corinthians, tem a Portuguesa, tem o Santos, fora do Brasil tem Barcelona, Sport, Boca Júnior, e no estado a gente está aí há 3 anos, praticamente a partir de 2011 a gente começou a realizar competições, né? A gente trouxe a Santa Catarina, a pessoa que inventou as regras, que foi o Edmundo Lima Filho, ministrou um curso, formou os primeiros árbitros, né? A gente tem um quadro aí em torno de 20 árbitros na Federação Catarinense de futebol de areia, de beach soccer. Depois a gente trouxe o professor Andrei Valério, que é o cara que atualmente é o técnico da seleção brasileira, para ministrar um curso para formar técnicos no futebol de areia. Depois realizamos o Campeonato Catarinense, que teve a participação de 8 equipes, o Avaí, que foi o campeão. Tivemos equipes de Garopaba, de Ibituba. Só para abrir um parênteses, esse campeonato que o Avaí foi campeão, eu estive lá, eu assisti a final. E me corrige, foi esse que jogou Avaí, a Chapecoense? Não. Esse que você está falando foi o desafio Fair Play Floripa, que reuniu o Avaí, a Chapecoense, o Joinville e o Vasco da Gama. Isso foi um torneio... Mas como é que foi a tua avaliação desse torneio? Muito importante, muito boa, importante para o crescimento do futebol de areia em Santa Catarina. Eu vi o público lá participando, eu vi... Foi lá no centro de treinamento do Avaí, lá, não? Isso. No CT do Avaí lá. Do lado do estádio do Avaí, ali tem o Floripa, né? O Fair Play Floripa. Fair Play Floripa, que é do nosso amigo Décio Antônio, do Evandro e do Tico. Até o Tico jogou muita bola naquele jogo. Jogou, né? E o Figueirense foi representado pelo Beira-Rio. E grandes jogos, né? Teve o Albeneir como técnico. Albeneir como técnico, foi legal. Tínhamos o Jorginho, tínhamos o Benjamin, Fernando DDI, grandes craques do futebol de areia. Foi muito legal. Que participaram desse evento que foi agora no início do ano, né? Inclusive no clássico a presença dos presidentes, João Nilson Nino, estava a presença também do Wilfredo Brillinger, todos eles lá presentes, conferindo, as equipes, realmente foi muito legal ali. Interessante, Sandro, se me permite, o beach soccer surgiu no Brasil como algo depois que a primeira seleção brasileira jogava o Zico, jogava o Júnior, jogava o Cláudio Adão, o goleiro era o Paulo Sérgio. E então, eu acho que até o Leandro jogou, o zagueiro. O Edinho. Então, isso foi em 94, se eu não me engano. Exatamente. Um evento que aconteceu na praia do Copacabana, né? Teve Brasil, que o Brasil foi campeão. Itália, Argentina e... Uruguai. Brasil, Itália, Argentina... E Estados Unidos. Isso. Exatamente. Foi na praia de Copacabana, ele teve um gol de bicicleta do Cláudio Adão. Né? E aí, a partir dali que começou... E hoje já é diferente. Hoje já se forma atleta no beach soccer e ele tem uma carreira dentro disso. Claro. É a intenção da federação neste ano de 2013, formar novos atletas, assim como a gente formou novos árbitros, né? Porque você tem um árbitro no futebol de areia, é o mesmo árbitro que apita no futebol 7, é o mesmo árbitro que apita no futebol de campo. E aí na quadra você tem o mesmo jogador que joga no futebol 7, joga no futebol amador e joga no futebol de areia. Com certeza. E aí são atletas que já estão... A cabeça diferente, a cabeça é dura, então para aprender uma nova modalidade é complicado. Claro, tem que se adaptar. Exatamente. Então a intenção da federação em 2013 é formar novos atletas, realizar competições como a gente realizou agora no final de semana. A Copa Floripa Sub-17, teve aí o Avaí, o Joinville, uma equipe de Gaspar, o São Pedro,
e uma equipe também de Florianópolis, que foi o Atlético de Esteio, né? A gente realizou essa primeira competição, o Joinville foi campeão. Como diz no ditado, fez barba, cabelo e bigode, teve o ataque mais positivo, a defesa menos vazada, o melhor atleta da competição, o artilheiro e o goleiro. Né? Ganhou todas as partidas. Parece o Palmeiras em 2006. Né? E agora a gente já está preparando a competição Sub-20, que vai acontecer agora no mês de agosto. Então, o nosso trabalho é formar novos atletas para que no futuro a gente tenha uma seleção forte para representar bem o estado no Campeonato Brasileiro. Como é que foi a participação? Só um pouquinho, nós já voltamos, né? Vamos para o intervalo comercial, só vamos dar uma pausa e depois nós vamos continuar com o Flávio Souza, o Sandro Machado, falando sobre futebol de areia, beach soccer. O que é melhor, falar futebol de areia ou beach soccer? O que é melhor para ti? Futebol de areia. Futebol de areia, tanto faz? Tanto faz. Tá certo. Futebol de areia, beach soccer e também, claro, futebol amador. Lembrando que o programa de esporte tem o apoio da Superação Academia, aqui no Trevo de Barreiros. Mais de 109 modalidades diferentes para exercício. Rapaziada aí que já começa a projetar o projeto Verão 2014, o Alexandre aí está precisando. Academia Superação. Tá ali o telefone 3246-1918. Então, vamos levar o Douglas lá. Pode ser? Então tá certo. Academia Superação, tá aí o site, aproveite que está com preços realmente muito legais e olha, toda assistência de profissionais. E claro, mais de 109 modalidades diferentes de exercício. Intervalo comercial e já voltamos. DIF, uma marca consagrada em Santa Catarina. DIF veste a galera mais diferenciada do Brasil. Visite nosso showroom e conheça a coleção Verão 2013. Acesse dif.com.br. Seja diferente, seja DIF. Aproveite e confira as super promoções do Gênios Supermercados. São 26 anos de tradição e economia para a sua família. E todos os dias da semana, um show de ofertas. Terça e quarta, frutas e verduras. E a partir de quinta-feira, as ofertas especiais do final de semana. Gênios Supermercados. 3 lojas para você economizar. No centro de Biguaçu, em São José, no bairro Bela Vista e bairro Areias. Assi Digital. Placas, faixas, vitrines, banners, adesivação de veículos. Tudo em comunicação visual. Assi Digital. Visite nosso site www.assidigital.com.br. Ok, voltando com a segunda parte do programa Esporte dessa terça-feira. Toda terça-feira a gente abre o espaço para o futebol amador, para o esporte alternativo, juntamente com o Flávio Souza, que é o meu comentarista convidado. E hoje recebendo o Sandro Machado, do futebol de areia e também do futebol amador. Antes que o Flávio faça a pergunta, Flávio, deixa eu só perguntar, tu acompanhou em loco aí a Interligas, né? Qual é a tua avaliação da Interligas esse ano? O nível, enfim, como é que tu avalia? Foi uma competição de alto nível, cara. Esse ano as equipes se prepararam muito, né? Uhum. Das 12 equipes que disputaram a competição, acredito que 10, talvez as equipes de Santo Amaro da Imperatriz, tanto o Vasco da Gama quanto a equipe do Águia Verde não se prepararam para o torneio, acharam que não era aquela competição, né? Uhum. E aí não fizeram uma boa campanha, mas as demais, o BAC, que foi campeão, comandado ali pelo Marcinho, uma equipe muito forte, né? O Lucatone, o Cleifer, o Douglas, o Jax, né? É uma equipe muito forte, de fato é muito... O Bandeirante também se preparou bastante, né? A equipe que saiu invicta da competição, mas não chegou à final, uhum, né? Pelo regulamento, né? Tinha lá o Juninho Santos, que era o técnico da equipe, o Cerâmica Silveira também fez uma equipe muito forte, né? Que tinha lá o Jefferson Batista, que era o técnico, com o Johnny, que agora está no Grêmio da Cachoeira, que também montou uma forte equipe, mas aí por um vacilo dos diretores lá do Cerâmica Silveira, botaram um jogador irregular, acabaram perdendo 9 pontos e não se classificaram para a próxima fase, né? O próprio Fundos, que foi aí vice-campeão no ano passado, também tinha uma boa equipe, comandada pelo Baga. O Avante, né, que foi o vice-campeão, comandado pelo Bonga, também uma equipe muito forte. Tinha um diferencial, que era o gramado sintético, né? Muitas equipes estranhavam a velocidade da bola, mas também foi uma equipe muito forte. E voltando a falar do BAC, né? Merecedor do título. E foi uma competição muito forte. E essa Copa Interligas que classificou aí o Avante e o BAC para a fase final do Estadual de Amadores.
que deve acontecer na Grande Florianópolis. Já vamos falar sobre isso aí. Só para esclarecer, para quem não sabe, o que é Interligas? A Interliga é uma espécie de Libertadores, vamos dizer assim, da nossa região. Então participam clubes de Palhoça não participou esse ano ainda, Participou? Participou, mas não participava, por isso que eu perguntei. Isso, então, por isso surgiu a Liga dos Campeões. Exatamente, paralelo. seria outra competição. Então a Interligas é uma Libertadores. Os melhores classificados de Palhoça, Biguaçu, São José, Florianópolis e Santa Amaro. E aí sai o campeão e o vice que vão disputar o estadual. O estadual que pode ser na Grande Florianópolis. Eu conversei com o Júnior Moreira, que inclusive na final da Interligas... Aliás, vamos trazer o Júnior Moreira, vamos entrar em contato. Deve acontecer em Florianópolis, em Florianópolis, na Grande Florianópolis. Na Grande Florianópolis. Isso, é quase certo que sim. Provavelmente em Biguaçu e Florianópolis, né? Mas há uns 3 anos atrás foi aqui na região, não foi? Foi Florianópolis e Biguaçu. Em ano que o BAC foi campeão. Isso, O BAC fez a final com um time lá de Nova Veneza, se não me falha a memória. Caravaggio. Caravaggio, Foi Caravaggio, não foi? Foi um time lá da grande Criciúma. Eu lembro desse jogo, até o Zé Carlos, que agarrava no Avaí na época, ele esteve lá assistindo esse jogo, porque ele jogava nesse time, ele começou jogando nesse time. Se eu não me engano... Tem o Carbonífera, não, os é outro fortes lá, tem o Caravaggio, tem o Santa Maria, não? É outro nome, eu não lembro agora. O Internacional, não? Não. Depois a gente vê, mas foi uma grande final também, foi muito legal. E pode estar voltando agora, né, Sandro? É uma boa, né? Boa para os times daqui, né? Porque... Uma viagemzinha aqui, às vezes... Sede aí, talvez, no BAC, né? Um belo estádio, o estádio Acácio Zena da Silva. E a outra sede lá no estádio do Avante, o estádio Henrique de Arruda Ramos. Né? Liga de Florianópolis e Liga de Biguaçu, e comandando provavelmente o estadual de amadores no final do ano, que deve acontecer em novembro, né? Aliás, são quantas equipes? Normalmente são 8, né? São os campeão da região litoral, que o Avante e o BAC, o vice-campeão e campeão. O campeão da região norte, da Copa Norte, que foi Piraberaba e o América, o tradicional América lá de Joinville. O campeão da região oeste, que a competição ainda está em andamento. Lá é a competição que mais tem clubes. Times fortes de Concórdia, Xerê, lá, o Chapecó. O campeão da Copa Sul, e se eu não me engano quem decidiu o título lá foi o Internacional. E o Caravaggio, se eu não me engano. Né? São essas quatro ligas, 4 regiões, né? Que determinam aí o estadual de amadores. Bacana. Fábio, trazendo trazendo um pouco aqui, que eu tinha que fazer a pergunta antes do intervalo, falando de beach soccer. Como é que foi a participação de Santa Catarina? Como é que você viu? E se foram aproveitados atletas que já disputam o beach soccer, ou se tiveram que pegar atletas do amador para poder incrementar? A participação de Santa Catarina no Campeonato Catarinense, aliás, no Campeonato Brasileiro de Seleções, que foi realizado em Salvador em novembro do ano passado. O ano de 2012 foi um ano muito bom para a federação, né? A gente participou pela primeira vez do Campeonato Brasileiro de Seleções, participaram 12 seleções, a gente ficou na 7ª colocação, né? Enfrentamos Tocantins, que basicamente era a seleção do Rio de Janeiro, os atletas que não estavam jogando por Rio jogaram por Tocantins. A gente venceu Tocantins na final, no primeiro jogo. Depois pegamos Alagoas, que foi o terceiro colocado da Copa Nordeste. Alagoas está muito à frente aí de Santa Catarina. Pegamos o Ceará, que era o campeão da Copa Nordeste, né? E na primeira fase. Classificamos para a segunda fase e pegamos Bahia, né? Naquele sol de meio-dia lá em Salvador. Time da casa. Imagina. Né? Mas o preparo físico fez muita diferença, né? Para a gente poder seguir na competição. A gente vencia Alagoas, perdemos nos minutos finais. Empatávamos com o Ceará, também perdemos nos minutos finais. Né? Para quem não sabe, o futebol de areia tem 3 tempos de 12, né? Com intervalo de 3 minutos. Então, o preparo físico faz muita diferença, né? E para nós pesou. E a gente não acabou se classificando mais. Ficamos contentes, fomos elogiados por outras federações, presidentes. Tivemos o primeiro atleta convocado para a seleção brasileira, que foi o Cleitinho, lá de São Francisco do Sul, né? Foi atleta revelação da competição. Tivemos o primeiro árbitro de Santa Catarina a integrar o quadro de árbitros da Confederação Brasileira, que foi o Altair José Schmidt, que é da Liga de Florianópolis, né? De futebol de amador. E é nosso árbitro na Federação de Beach Soccer. Foi satisfatória, gente, essa primeira participação nossa no Campeonato Brasileiro de Seleções.
Tá certo. Só rapidamente, Sandro, nós trouxemos aqui os dois presidentes, não sei se tu chegou a assistir as entrevistas, que foi o Dequinha e o Orivaldo Leal, e o do Leal, né? Sim. Alguma avaliação dessas entrevistas ou dentro da normalidade das dificuldades que tem hoje? Claro, futebol, em São José a dificuldade é a mesma. É a mesma. Né? Você sabe, né? Sei. Eu acompanho desde 2002 o futebol amador e aquela dificuldade de estádios. Né? 2002 que eu fui campeão, inclusive. Em São José, essa dificuldade de praças de esporte, né? Tá certo. Em termos de organização, o Leal dá um banho, em termos de informações também. Floripa, daqui também faz um bom trabalho, tem campeonatos aí, primeira, segunda e terceira divisões, categorias de base, que é muito importante para o futuro do futebol amador, né? Tem estádios, quase todos os clubes de Florianópolis têm estádios. Tá certo. O que falta é a iluminação, né? Nem todos têm. Tá certo. Ô, Flávio, alguma observação? Estamos chegando no final aí, está acabando o programa, você entrou no assunto que é a questão dos campos de futebol, a dificuldade do futebol amador. No beach soccer, como é que tá? Tem espaço para a galera bater uma bola? É só em quadra fechada, na praia, pode jogar? Como é que tá isso? Em Santa Catarina existem muitas quadras, né? Mas essas quadras não são oficiais, não tem o tamanho que a regra do beach soccer diz, que é o 35 de comprimento por 27 de largura. E as traves, que é 5,5 por 2,20. Mas dá para adaptar. A gente fez torneios em Balneário Camboriú, fizemos em Gaspar, já estamos organizando aí para o final no mês de novembro. Agora surgiu ali no Fair Play uma quadra, né? Então, praticamente temos quadra para praticar o Sandro, soccer. sabe o endereço, vai voltar mais vezes. Obrigado pela tua presença. É uma satisfação realmente muito grande vê-lo. Vamos falar mais também de futebol amador. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o espaço e estamos à disposição para voltar a falar de futebol amador e de futebol de areia. Tá certo. Flávio Souza, o Rato, obrigado mais uma vez, Flávio, mais uma vez abrindo espaço para o futebol amador, enfim, para o esporte alternativo. Obrigado, Fábio. É um prazer sempre estar aqui. Obrigado ao Sandro pelo ter aceito o convite. E estaremos terça-feira que vem aqui com mais um convidado. Tá certo, o programa Esporte fica por aqui, meia-noite tem a reprise, né? E lembrando que depois nós vamos disponibilizar também o programa lá no YouTube. A todos, paz, saúde e felicidades. Então, fechou. Coisa linda, Fábio. Pô, Sandro, obrigado, hein, cara. Show de bola. Ô, Sandro, agora é o seguinte, cara, uma coisa que eu falo, claro. Agora vamos esperar o Rogério chegar. Acho que o sul do país como um todo, no seu povo, na sua cultura. E eu sou sempre muito bem recebido aqui. Inclusive, nesse final de ano, a gente faz um fechamento aí desse ano, que é um ano especial, que é um ano comemorativo, né?